Em julho de 2018, Trump e Putin fizeram uma conferência pública sobre o encontro entre os dois líderes. Acompanhe o vídeo para ouvir o que a mídia não falou sobre o ocorrido. A primeira coisa que me chamou a atenção é que nenhum documento foi assinado nesse encontro. Em outras palavras, o que quer que tenha sido acordado, se é que houve algum acordo, se trata apenas de afirmação de intenções. De qualquer maneira, acompanhando a grande mídia oficial, notei algumas coisas estranhas. Estranhas o suficiente para me fazer querer ouvir a declaração na íntegra e verificar o que eles realmente disseram. E só para deixar claro, não torço para nenhum dos dois representantes dos maiores times atômicos do planeta. Irei apenas dizer o que ouvi da fala deles. O que foi realmente dito na conferência? Um jornalista russo disse que Trump teria chamado Putin de adversário, de rival, e apesar disso tinha esperança de levar o relacionamento entre Estados Unidos e Rússia a um novo nível. A resposta do Trump, instantânea, foi que, na verdade, ele chamou Putin de competidor, de um bom competidor. Ou seja, Trump fala em seus termos e não nos termos do jornalista. Em seguida, um repórter da Reuters perguntou para Trump se ele achava que a Rússia era responsável de alguma maneira por algo em particular. Trump disse que sim, que os dois países foram responsáveis pelo afastamento devido às políticas internacionais, e que este diálogo deveria ter acontecido há muito, antes mesmo de Trump ser eleito. Sobre as investigações de interferência russa nas eleições americanas, Trump disse que não há nenhum indício disso ter acontecido, que sua vitória foi limpa sem envolvimento russo. Depois, o mesmo repórter perguntou a Putin: por que devemos acreditar na sua declaração de não envolvimento nas eleições americanas, dado o fato de agências de inteligências americanas terem dito que houve algo? Continuou a pergunta o jornalista. O senhor considera extraditar os 12 oficiais russos acusados pelo Conselho que investiga a interferência nas eleições? Trump tomou as rédeas e repetiu que não houve conluio para direcionar as eleições e, como já foi admitido, essas pessoas não tiveram ligação com a campanha. Segundo ele, toda essa argumentação visa apenas a criar uma narrativa para deslegitimar a sua eleição, de modo que o leitor mediano comece a duvidar do processo que aconteceu. Putin respondeu, para essa pergunta, que Trump defende os interesses americanos e ele os russos. De qualquer maneira, continuou o presidente russo, não devemos ser guiados por interesses políticos, mas por fatos. Ele fez uma pergunta retórica sobre a existência de um único fato sobre o suposto conluio, se alguém tem qualquer fato sobre o assunto. Segundo ele, as acusações não têm a menor chance na Corte Americana de Justiça, uma vez que não existem evidências sobre os fatos citados, e devemos nos pautar por provas e não rumores. Sobre os oficiais russos, Putin disse que não tem informações e irá buscá-las e, de qualquer maneira, disse ainda que existe um tratado entre os dois países para ajuda mútua em casos criminais. Tratado em pleno funcionamento e que depende de medidas jurídicas específicas que poderiam facilmente ser usadas pelo chefe da investigação nos Estados Unidos. Inclusive, investigadores americanos teriam acesso presencial às interrogações de tais oficiais em solo russo. Em contrapartida, o governo russo deseja a recíproca para a investigação de oficiais americanos que são acusados de cometerem crimes na Rússia e, ainda citou um tal de Browder, cujos associados lucraram 1 bilhão e 500 milhões de dólares na Rússia sem pagar um centavo de impostos, e que depois teriam enviado 400 milhões de dólares para a campanha de Hillary Clinton. Comentário rápido: você ouviu algum repórter falar dessa parte sobre Hillary? Putin até falou que a doação para Hillary poderia até ter sido legal, mas a maneira como o dinheiro foi conseguido, foi levantado, foi completamente ilegal. Além do mais, reforçando essa ideia de que as pessoas têm que agir com base em fatos e não em rumores, ele questionou se ele poderia pedir a extradição do famoso bilionário George Soros, conhecido por promover uma certa influência política em vários países.